Olá, tudo bem? O meu nome é Anderson e você está no canal A Razão da Fé. Você já ouviu falar em A Aposta de Pascal? Você sabe quem foi Blaise Pascal? Pascal foi um filósofo francês, mais precisamente um matemático que viveu em meados do século XVII. Ele acreditava no Deus da Bíblia e não apenas em uma perspectiva filosófica sobre Deus. Ele também foi jansenista, que era um movimento dentro do cristianismo que se apegava aos ensinamentos de Agostinho, um dos primeiros teólogos daqueles chamado Pais da Igreja. Esse fato ele é importante porque esse movimento foi condenado pela Igreja Católica. E Pascal se propôs a defendê-lo diante dos jesuítas, que era uma facção do catolicismo presente no cenário em que Pascal viveu. Pascal tinha o interesse de escrever uma apologia dirigida aos pensadores de seu tempo, que tratavam o cristianismo com certa indiferença. Infelizmente, ele morreu antes de concluir esse projeto, mas deixou várias anotações que se tornaram sua principal obra, o livro Pensamentos. Você já deve ter ouvido que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus e que só Deus pode preencher esse vazio. Ou talvez tenha ouvido que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essas frases, elas são de Pascal. No entanto, eu quero considerar um dos pensamentos de Pascal, conhecido como a Aposta de Pascal. Pascal propunha que o homem não pode ser deixado à deriva, pois ele pode buscar prazer e diversão para evitar o tédio. Ele argumentava que o coração, e não a razão, tem consciência da existência de Deus. Por isso, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal, ele nadava contra a corrente do seu tempo, que argumentava que o homem não podia ter certeza de nada, levando o homem a permanecer num certo ceticismo, em dúvida. Pascal propunha que a melhor alternativa era a fé em Deus. Pois, se você acredita em Deus e vive como alguém que acredita em Deus, e se Deus não existir, você tem pouco a perder, talvez 60, 70 ou 90 anos. Mas se você acredita em Deus e vive como alguém que acredita em Deus, e Deus existe, você perde algumas décadas, mas você ganha a eternidade. Agora vamos supor que você não acredite em Deus e viva como alguém que não acredita, sem temor nenhum, e Deus não exista. Tudo bem, você ganha algumas décadas nesse mundo. Mas se você vive como alguém que não acredita em Deus e Deus existe, você não perde só algumas décadas, como a eternidade inteira. Lembrando que o Deus a quem Pascal se refere é o Deus do cristianismo, da Bíblia. Assim, eu quero pensar em alguns motivos pelos quais acreditamos no Deus da Bíblia e não em qualquer outra percepção acerca de Deus. Primeiro, se você gosta de refletir, de buscar motivos por aquilo que você deposita sua confiança, o cristianismo o motiva a estar sempre em desenvolvimento. Não apenas espiritual, mas também intelectual. Qualquer pessoa que se disponha a estudar a Bíblia com afinco tem à sua disposição uma infinidade de temas que podem fazer com que ele dedique a vida inteira dele a isso. Há as línguas originais, por exemplo, com que os textos bíblicos foram escritos, que proporcionam uma variedade de percepções sobre sociedade, cultura e religião no contexto da Bíblia. Certos ditados, quando vistos à luz do seu contexto, podem trazer um entendimento muito mais claro sobre os acontecimentos narrados nos textos bíblicos. Há também o desenvolvimento geográfico dos cenários bíblicos. Lembre-se de que esses cenários são os mais diversos possíveis. Eles abrangem Israel, Babilônia, Egito, a Europa e muitos outros lugares. O cristianismo, ele influenciou o desenvolvimento social e cultural de grande parte do planeta. No lado ocidental, por exemplo, nós encontramos relatos de acontecimentos que ajudaram a desenvolver sociedades organizadas sob a perspectiva bíblica de vida, moral e até ética.
No lado oriental, houve a quebra de práticas tidas como culturais, que propunham a eliminação de vidas humanas em decorrência de meros ajustamentos sociais. O desenvolvimento da Igreja cristã é um acontecimento sem precedentes na história, dada a sua improbabilidade no começo. O cenário não era propício para isso, e nem foi construído para possibilitar esse desenvolvimento. Esses são apenas alguns motivos e questões que podem ocupar o seu intelecto ao longo da sua vida, em estudo e busca por entendimento da fé cristã. Mas eu também quero destacar que, como Pascal aponta, o que está em jogo é muito grande, é muito maior do que só isso daqui. Vou apresentar algumas razões pelas quais você deve considerar o Deus da Bíblia, dado que, historicamente, o cristianismo é confiável pelas evidências. Os autores do Novo Testamento falaram verdade sobre si mesmos, mesmo que isso fosse embaraçoso em algum momento. Por exemplo, o próprio Mateus, um dos autores dos evangelhos, era um cobrador de impostos de Roma e, portanto, considerado um traidor pelos irmãos judeus. No entanto, ele escolheu ser honesto em relação ao seu relato sobre Jesus, falando que quando eles se encontraram, ele estava na coletoria, era o lugar onde se cobrava impostos. Os autores do Novo Testamento incluíram as exigências de Jesus em seus relatos, como proibição do divórcio, a advertência contra olhar para uma outra mulher e o mandamento de amar os inimigos. Os autores dos evangelhos diferenciaram o que eles disseram ser o que Jesus disse e o que eles disseram. Essa evidenciação evitou que eles defendessem posições teológicas e isso os destacasse em certas discussões. Como judeus, eles poderiam ter usado isso para defenderem as suas posições, mas não foi o que fizeram. Os fatos narrados sobre a ressurreição não poderiam ter sido inventados pelos autores. Por exemplo, o relato do sepultamento menciona que José de Arimateia cedeu um túmulo para Jesus. Se isso não fosse verdade, eles estariam mentindo sobre alguém que era membro do Sinédrio, o tribunal que julgava as causas dos judeus. Isso mostra que eles não teriam motivos para mentir e arriscar prejudicar alguém que poderia se voltar contra eles, especialmente considerando que esse mesmo tribunal condenou Jesus à morte. Os autores do Novo Testamento desafiaram seus leitores imediatos, aqueles que estavam tendo o primeiro contato com os seus textos, a conferirem os relatos. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 15, mencionou que muitos daqueles que testemunharam a ressurreição ainda estavam vivos. Isso significa que as pessoas podiam verificar esses relatos diretamente, porque ele nomeou várias dessas testemunhas. Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais, historicamente, você deve considerar o Deus da Bíblia como verdadeiro. Primeiro, porque você precisa de Deus. Segundo, porque a história aponta para o Deus da Bíblia como verdadeiro diante das evidências.